Shalom, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 8ª aula do curso Introdução Bíblica. E o tema hoje é Estudando a Bíblia. Então vamos lá, pegue já a sua caneta, o seu caderno, que é mais uma manhã de estudo, de orientação, para que você venha aproveitar da melhor maneira a palavra de Deus. Antes disso, eu quero te convidar a fazer comigo uma oração. Se você puder, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de ter conteúdos que venham nos acrescentar. Pai, nós não estamos aqui para falar nada que seja apenas técnico, Senhor, ou conhecimento frio e evasivo da Tua Palavra, mas queremos, Pai, inspirar pessoas a conhecerem mais da Bíblia, conhecerem mais de Ti e serem instruídas através do Teu Espírito Santo de como crescer na graça e no conhecimento. Eis-me aqui, usa minha vida e nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então. Olha, nós já falamos um pouquinho em aulas anteriores de como nós podemos estudar a Bíblia. E eu quero continuar falando nesse assunto, porque muitas pessoas dizem assim, eu acho muito difícil estudar a Bíblia, eu não sei por onde começar, a Bíblia é complicada, a Bíblia é difícil de ser estudada. Então, eu já quero que você tire isso da sua mente. A Bíblia não é difícil de ser estudada. Aliás, ela foi feita para ser estudada. E como ela é a palavra de Deus, nós cremos assim, ela é inspirada totalmente por Deus e feita para chegar às suas mãos exatamente como chegou, então é claro que Deus não ia fazer algo complicado e difícil demais para que nós não conseguíssemos entender. Então, não é difícil estudar a Bíblia, é maravilhoso, é uma aventura emocionante e é dinâmico, é algo que nos motiva, que nos alegra e que nos traz vida. Então vamos lá. A primeira coisa, o primeiro ponto, se você quiser anotar, eu acho muito válido, porque o que a gente ouve e o que a gente às vezes lê, a gente esquece com facilidade. Mas quando a gente anota, a gente está fixando um entendimento, um raciocínio. Então eu te recomendo sempre a anotar, a escrever aquilo que é importante para você. Primeira coisa que nós precisamos entender quando vamos pegar a Bíblia, né? Quando a gente pega a Bíblia, assim, ó, como você fez aí, pegou a sua Bíblia, coloca diante de você, a primeira coisa que é necessária é fazer uma oração. Claro, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. A Bíblia não é um livro comum como outro qualquer, ela é um livro espiritual. Então, se você quer entender a Bíblia, a gente vai precisar da ajuda do céu, do alto. Então a primeira coisa é convidar o Espírito Santo para te orientar, para te ajudar a esclarecer a sua palavra. Primeira coisa. E depois de você fazer isso, pegue a sua caneta, pegue um papel e comece, eu já falei aqui, uma sequência. É muito importante a gente ler a Bíblia de maneira sequencial. Então, se você vai começar do Antigo, leia um pouquinho do Antigo, um pouquinho do Novo, mas na sequência, e vai marcando para você não se perder. Se você quer fazer primeira leitura do Novo Testamento, tudo bem, vai marcando. Ou só do Antigo, ok, vai marcando também, leia na sequência, sem deixar um espaço muito grande entre uma leitura e outra, porque senão você vai esquecer, você já não vai lembrar o que você leu. Então, tem que ser todos os dias aquela leitura sequencial. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente começa a Bíblia, a nossa visão, o nosso entendimento não pode ser assim, eu vou acomodar as verdades bíblicas, as coisas que tem aqui, ao meu pensamento, à minha opinião. Não, a Bíblia não pode ser meditada, compreendida dessa maneira, né? Não é a verdade bíblica que precisa se acomodar, se encaixar ou se moldar ao meu pensamento. A proposta da palavra de Deus, da Bíblia, é justamente ao contrário. É que os nossos pensamentos, é que as nossas ideias sejam transformadas pela verdade bíblica.
Então, ao ler a Bíblia, nós precisamos ter esse entendimento. E isso começa com o temor, porque se nós não temos o temor de Deus, se nós não tememos a Deus, você também não vai entender que Deus tem uma palavra que Ele formou para nos trazer como um manual de vida. Nós entendemos, nós cristãos que tememos a Deus, entendemos que a Bíblia é o manual de vida dado por Deus para nos auxiliar, para nos ensinar a viver aqui na Terra. Então, ao contrário, a verdade bíblica precisa transformar a nossa mente e o nosso coração. Precisa, então, ser lida com temor, com reverência, com respeito, entendendo que é um livro espiritual. E você precisa também ler a Bíblia permitindo-se ser transformado por essa verdade. Nós sabemos que a verdade bíblica, a palavra de Deus, ela liberta, ela tem poder. Ela tem poder para salvar, ela tem poder para curar, ela tem poder para libertar o ser humano. Então, a partir disso, precisamos ler e meditar com temor, com submissão, submetendo a nossa mente, o nosso entendimento, as nossas opiniões à verdade de Deus. Olha esse versículo que está lá no livro de 2 Coríntios 10, 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Você está abrindo a sua Bíblia aí? Vamos juntos. É necessário que você esteja com a Bíblia aí em mãos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, olha aí, todo pensamento à obediência de Cristo. Então, o nosso pensamento precisa ser levado cativo à obediência de Deus. Então, esse é o espírito que a gente precisa estudar, meditar e compreender a Bíblia. Aquele que inspirou a Bíblia, ele se revela durante a leitura e durante o estudo da palavra. Eu gosto muito daquele versículo que eu já falei aqui, eu acho que é o nosso versículo-chave, que é Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra, né, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então já fala um pouco do muito que a Bíblia representa. Ela é eficaz, ela é viva, ela é semelhante a uma espada, porque ela tem poder de transformar, de fazer um antes e depois, né? E ela pode sondar mentes e coração. Enfim, a Bíblia restaura o ser humano ao seu estado anterior. A proposta da Bíblia é restaurar o homem e a mulher para que sejamos novas criaturas. Então você já viu a potência que é essa palavra. Então vamos lá, 4 razões para nós estudarmos a Bíblia. 4 razões. Não basta ler. Quando a gente fala, eu leio a Bíblia, a gente está dizendo que faz uma leitura superficial. Mas a Bíblia, ela não é só para ser lida, ela é para ser estudada, meditada, degustada, mastigada, né? Digerida como um alimento de verdade. Então vamos lá, só 4 razões, 4 motivos para você meditar e estudar a Bíblia. Primeiro, porque ela é o único manual cristão deixado por Deus para a humanidade. Não existe outro. Não existe concorrência. Em tudo na Bíblia nós temos concorrência, temos várias opções, temos várias alternativas, mas a Bíblia, ela chama para si, ela reivindica uma autoridade única, uma autoridade exclusiva. Ela mesma fala em diversos momentos que ela é a palavra de Deus.
E ela tem toda a autoridade de Deus para nos ensinar a vida aqui na terra e a vida no céu. Então, a Bíblia, lá em 2 Timóteo 2,15, diz assim, porque se você pretende fazer qualquer obra que agrada a Deus, se você pretende ser um obreiro, uma obreira de Deus, alguém usado por Deus, você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Lá em 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Veja, a palavra da verdade. Não é um livro religioso, é a palavra da verdade. A Bíblia sempre vai falar assim de si mesma. Segundo, ela alimenta as nossas almas. Segundo bom motivo para você estudar a Bíblia. Quanto mais você estuda, mais a sua alma é saciada, mais a sua alma se enriquece, cresce, prospera, né? Então traz alimento rico, nutritivo para a sua alma. Jesus disse assim, olha lá em Mateus 4,4, ele diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha aí, mais uma vez a Bíblia é essa palavra que procede da boca de Deus. Deus, ele fala, claro, através de homens e mulheres. O fato de eu estar aqui, eu entendo que eu estou sendo uma boca de Deus para você. Então Deus sempre vai usar homens e mulheres. Isso é extraordinário, porque Deus ele não quer trabalhar sozinho. Ele escolheu fazer uma parceria conosco, com homens e mulheres que estão disponíveis para serem usados pelo Senhor. Achamos lá em Jeremias 15,16 diz assim, ó, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Olha aí, Jeremias tratando a palavra de Deus como comida, como alimento, falando, achando as tuas palavras, logo comi. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos comendo também a palavra de Deus. Nada melhor do que após o café da manhã, nós comermos essa palavra. Terceiro motivo para você estudar a Bíblia, ela é arma usada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Ela é alimento, ela é manual de vida, mas ela também é uma arma espiritual. Existem guerras na nossa vida que a gente só vai vencer com a arma certa. Não é qualquer ferramenta, mas é com a arma certa. E a palavra de Deus é essa arma espiritual para batalhas espirituais. Olha o que diz lá em Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma espada. Eu sempre falo isso, nós precisamos andar armados. Se você estiver desarmado nesse mundo, você não vai sobreviver. Então você precisa estar devidamente armado. E a nossa principal arma de guerra é a palavra de Deus. Quarto motivo pelo qual nós precisamos urgentemente, desesperadamente estudar a palavra de Deus. Ela enriquece espiritualmente a vida de todo cristão. Salmos 119, 72 diz assim, para mim, mais vale a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro e de prata. O salmista entendia que a palavra de Deus é a verdadeira riqueza e é o verdadeiro tesouro que nós temos. Efésios 1,7, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria e espírito de revelação no conhecimento dele. Para que a gente tenha conhecimento de Deus, precisamos conhecer a sua palavra.
porque é através da palavra que Deus se revela à humanidade. Essa é a principal revelação. Tem muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus, que são profetas, que têm muita intimidade com Deus, no entanto, não conhecem bem a palavra. Essa afirmação não pode ser muito verdadeira, porque Deus se dá a conhecer primeiramente, especialmente, pela sua palavra. É claro que Deus pode trazer uma visão, uma revelação, uma experiência íntima ao nosso coração, uma experiência genuína, pessoal, porém, Ele se revela pela sua palavra. Sempre foi assim, desde a antiguidade, e continua sendo assim. Então, se você quer saber se alguém realmente conhece a Deus, verifique se essa pessoa conhece a palavra de Deus. Então, coloquei aí 4 motivos importantes para nós estudarmos e nos aplicarmos ao estudo da Bíblia. Agora, vamos assim algumas regrinhas para o estudo da Bíblia, tá? Regrinhas simples, mas que vão fazer toda a diferença quando você pegar a sua Bíblia para estudar. Você não vai ficar perdida, você não vai ficar desorientada, nem sem saber por onde começar. Então, vamos lá? Olha aí as regras para a gente estudar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, é muito bom que a gente conheça quem é o autor da Bíblia, porque quando nós conhecemos um pouco o autor, fica mais fácil a gente entender, a gente ter aquele temor, aquela reverência e entender que foi o Criador do universo, o dono de todas as coisas, o Deus poderoso de Israel, que também é o nosso Deus, Ele que criou a Bíblia também. Então, para conhecer a Bíblia, seria muito bom que a gente conhecesse a palavra, primeiro o autor, antes de conhecer a Bíblia. Mas nem sempre é assim. Nós vemos que pessoas começam lendo a Bíblia e se convertem porque começaram a ler a Bíblia. Começaram a ler do nada, né? Tiveram ali curiosidade para ler a Bíblia e, de repente, começaram a ter a revelação de quem era Deus e então começaram a buscar uma experiência com Deus. Foi assim também com John Wesley, um dos fundadores da Igreja Metodista, fundador do movimento metodista que deu origem à Igreja Metodista. John Wesley era um profundo conhecedor da palavra, era um estudioso, um pastor, um teólogo anglicano e que conhecia muito a Bíblia, mas não conhecia o autor, até o momento que ele teve uma experiência com Deus. Foi em 1738 que John Wesley teve uma experiência que nós metodistas chamamos de a experiência do coração aquecido. Ele teve o seu coração aquecido pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e daí por diante o seu ministério mudou, a sua vida mudou. E começou então o movimento metodista a tomar forma. Então John Wesley, ele começou pela palavra, ele fez o movimento inverso. Muitas pessoas primeiro têm uma experiência com Deus para depois então se aprofundar na palavra. Outras pessoas se aprofundam na palavra e depois têm um conhecimento de Deus. Então não tem regras, né? É igual a gente falar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então é claro que para despertar a fé no nosso coração, para que a gente tenha uma experiência com Deus, a gente precisa ouvir a palavra. A gente ouve, vai sendo convencido e depois a gente vai sendo convertido pela palavra de Deus. Então, não importa como começou, mas é importante que você busque a Deus para compreender a palavra. Busque em oração, peça sabedoria, peça entendimento. Lá em 2 Timóteo 3,16 fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Lá em 2 Pedro 1,21 diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, a primeira regra que nós precisamos entender para o estudo da Bíblia é que nós precisamos conhecer o autor. E ele se revela enquanto estudamos a Bíblia ou também enquanto oramos, enquanto buscamos a Deus, né? Ele se revela
de muitas maneiras, especialmente através da leitura da Bíblia. A segunda regra que nós precisamos entender é a regra de autoridade. Como eu falei aqui, a Bíblia chama para si essa autoridade. A Bíblia é a autoridade de Deus na Terra. Ela tem toda a autoridade. Ela não é um livro contaminado, um livro deformado, um livro que contém vontade de homens misturada com a vontade de Deus. Não. A Bíblia, para nós que cremos, é a autoridade de Deus na Terra. Outra regra aqui é a regra da organização. Precisamos traçar um plano de leitura e sermos organizados para seguir esse plano, para compreender a Bíblia. Em primeiro, já falei aqui que nós precisamos pedir a direção do Espírito Santo. A inteligência artificial, ela nos ajuda bastante também a entender a Bíblia. É claro, antigamente para estudar a Bíblia, você precisava de vários livros, concordância bíblica, dicionário bíblico, comentário bíblico. Hoje você tem tudo isso no computador, né? No seu celular, ao alcance das suas mãos. Se você colocar ali, digitar qualquer dúvida, qualquer palavra que você não entendeu, qualquer versículo que você digitar ali no Google, vai aparecer rapidamente o significado, a origem do termo, o contexto, onde você encontra, enfim, vai aparecer ali um resumo elaborado pela inteligência artificial, que já vai te dar um panorama ótimo, resumido, enxugado e com certeza correto, né? Você vai ter ali um resumo. Que coisa boa, né? Quantas pessoas gostariam de viver esse momento que nós estamos vivendo hoje, da inteligência artificial, que facilita tanto o nosso acesso ao conhecimento. Ótimo, maravilha, mas além da inteligência artificial, nós precisamos da inteligência espiritual. Sem a inteligência espiritual, nós não vamos conseguir entender e absorver toda essa riqueza que a Bíblia pretende transmitir para nós. E a inteligência espiritual, ela só pode ser alcançada através do Espírito Santo. Então, precisamos da inteligência artificial e também da inteligência espiritual, que vai trazer revelação, vai trazer discernimento, vai trazer sabedoria do céu para a terra, enquanto nós estudamos a Bíblia. Martim Lutero, ele dizia que ele estudava a Bíblia como quem colhe maçãs. Primeiro, então, por quê? Como é que é para colher maçãs? Ele explica. Primeiro se sacode a árvore, então vão cair as maçãs mais maduras. Depois se sacode cada galho, vão cair outras. E depois, então, ele sobe no tronco e vai tirando ali aquelas que estão debaixo das folhas, estão mais escondidas, né, nos ramos. Então, é assim que ele também ilustra para dizer como se deve estudar a Bíblia. Primeiro você vai ter um panorama completo, você vai ler superficialmente, vamos dizer, um capítulo. Você está lendo um capítulo inteiro ali de forma geral. Tudo bem. Depois dessa primeira leitura genérica, você vai avançando em cada versículo. Você volta e vai ler cada versículo. Então, existe a revelação da história total. E quando você vai versículo por versículo, você vai ver que cada versículo traz a sua peculiaridade, traz a sua riqueza, traz informações riquíssimas que merecem pausa e estudo, versículo por versículo. E depois você vai trazendo para mais próximo, você vai estudar palavras. Tem palavras que merecem a nossa pausa para ser apurada. O que aquela palavra significa? Se aquela palavra tem vários significados ou não? Qual é o contexto daquela palavra naquele momento, naquela história, naquela cultura? E qual é o contexto daquela palavra para nós hoje? O que ela significa para nós hoje? Então, precisamos primeiro fazer uma leitura geral
para depois irmos no detalhe, né? Se você quiser ler, por exemplo, um livro inteiro da Bíblia, eu vou ler Mateus, você lê Mateus direto e depois você vem cada capítulo, cada história, cada parábola, cada ilustração. Então você vai degustando e aprendendo mais detalhadamente o que aquilo quer dizer. Então tem a regra de organização, tem a regra literal. A Bíblia, ela pode ser entendida na sua literalidade, ou seja, a Bíblia, ela se autoexplica, ela quer dizer exatamente o que está escrito. Geralmente é assim, dificilmente não é assim. Você leu, o que isso significa? Leia de novo, significa exatamente o que ela está dizendo. Existem momentos que ela está usando uma figura de linguagem, mas em regra ela é literal, ela pode ser compreendida de forma literal. Então a gente pode usar o bom senso para saber quando está sendo usada uma figura de linguagem, quando está sendo falado algo para dizer outra coisa, como nas parábolas, né, para facilitar o nosso entendimento. Outra regra que nós precisamos entender para estudar melhor a Bíblia é a regra da interpretação cristocêntrica. E eu vou parar aqui. Vou falar por último esta regra, depois a gente dá continuidade a esta aula. A regra cristocêntrica é aquela que nos faz entender que Jesus Cristo é o centro da Bíblia. Então, para compreender a Bíblia, é necessário ter isso em mente. Desde Gênesis, a gente já vai vendo Jesus por trás ali da história bíblica, da narrativa bíblica e da mensagem bíblica. Desde o início, se a gente for lá em Gênesis, né? Tá lá, vamos lá. Abre lá em Gênesis. No princípio criou Deus, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: houve luz, e houve luz. Haja fundamento, dananã. Deixa eu ver aqui onde eu quero. Depois que Deus cria todas as coisas, lá no versículo 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Estou procurando aqui. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deixa eu ver que eu estou procurando aqui. No 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Quando Deus fala façamos, por exemplo, lá no Gênesis 1:26, ele está já falando de Jesus, já está incluindo Jesus aqui na criação. Então a gente precisa tentar ver com essa ótica, com esse olhar, que Jesus está em toda parte na Escritura. Quando você tem este olhar cristocêntrico, fica mais fácil você compreender a mensagem bíblica. Nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer, foi uma honra poder ter você aqui comigo, estudando, meditando na palavra de Deus junto comigo. E espero que tenha sido bom para você. E nós vamos dar continuidade a essa aula na próxima aula, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, curta, compartilhe, dê o seu like aí e deixe um comentário. E até a próxima, se Deus quiser.